Estratégia para vender mais com e-mail. A gente tem 2 cenários, né, que é o inbound, né, então que é um cenário em que a gente atrai o cliente até a marca, né, então atrai o cliente até você, e o outbound, que você vai até o cliente. São cenários diferentes e eu acho que a gente pode cada uma falar um pouquinho de um, mas assim, o inbound para mim, né, a questão as vantagens, né, ele é mais barato a longo prazo, eu sempre trago muito isso, que é uma construção a longo prazo, tá. Porque a gente vai iniciar um relacionamento com o nosso público, a gente vai ter que ter, captura de leads, então vai ter que ter páginas, posts no blog, landing pages, coisas que façam ali o lead dê oportunidade que a gente falou antes para o lead, virar pra pessoa virar um lead, né, para o usuário virar um lead, Contato ali. né. A gente consegue gerar essa confiança e autoridade, porque conforme a gente vai se relacionando com o público, a gente teve uma experiência muito legal com um cliente até, que ele nos trouxe assim: "Nossa, eu tô assistindo as lives de vocês", né, e eram, vídeos que a gente estava trazendo ali por e-mail e a gente estava trazendo um conteúdo rico para ele. Então quando ele veio, solicitar a proposta, hã, ele já estava confiante e seguro, porque a gente trouxe um conteúdo técnico para ele que tinha relação com o serviço que a gente ia oferecer. Então isso também é um ponto bem positivo do inbound, que é esse relacionamento que a gente tá trazendo, e é um relacionamento mais duradouro. Então a gente vai, trabalhar ali a nossa base de leads, a gente vai ter esses contatos que vieram, né, desses canais aí que a gente comentou, desses locais, de captura, e eles vão ficar ali com a gente. Agora o que que a gente vai fazer para eles? A gente vai trazer conteúdo interessante, vai trazer conteúdo no momento certo, que foram os pontos que a gente falou ali anteriormente, e que é muito efetivo para ir chegar ali naquela etapa de compra que a gente falou ali no início do funil, né. Então, ir construindo, né, todo esse processo até chegar à compra, e aí a gente atrai o cliente. Para atrair ele, a gente tem que ser interessante, né. Então a gente tem que ser uma marca interessante para que a gente entregue algo para ele que seja útil para o usuário, né. Então o inbound eu vejo que ele é algo muito uma relação muito mais, não vou dizer que saudável para a marca, mas a gente conseguiu conquistar a pessoa, sabe. A gente conquistou aquele usuário, aquela pessoa para que ela viesse até a nossa marca, para que ela engajasse com a gente, seguisse relacionando com a nossa marca. Então algo que a gente tem que ir construindo, não dá pra fazer ali a conquista e acabou. Não, a gente vai conquistar e vai seguir se relacionando com essa pessoa, né. Então os e-mails, eles nos ajudam nesse processo. E aí o outbound, né, O outbound é aquele processo que a gente vai atrás, então muitas vezes é feito com a equipe comercial, né, de várias formas, então eu trabalhar com uma equipe comercial de um público B2B, tem ali ferramentas, eu tenho várias possibilidades, né, então tem um mapeamento de mercado também, onde eu vou olhar quais são as regiões que tem ali o meu público que é público certeiro, precisa da minha solução. Então mapeei que minha solução, por exemplo, eu vendo chuveiro para estabelecimento. Então, que estabelecimentos são esses? São academias, são locais que as pessoas têm plantão. Então eu já vou mapear onde que eu tenho esse número de academias maior, né, que tipo de academia seria esse. Então a gente consegue, entendendo dentro disso, usar ferramentas que têm essas bases de dados de e-mails, né, que daí é o que eu falei da diferença do consumidor final para informação de empresa, né. Então eu tenho ali o detalhamento de informação de empresa, posso utilizar cargos, como eu chego nessas pessoas, e a gente vai atrás desse público então de forma ativa. Então provavelmente o SDR ali, a pessoa de vendas que faz isso, ela vai dizer: "Oi fulano, peguei o seu contato de tal forma, ou eu tenho o teu contato dessa maneira, ou foi numa feira, foi num evento, foi num casamento, enfim, e eu quero te apresentar tal coisa, né, eu vi que tu é da empresa X, eu quero te apresentar tal coisa, funciona dessa forma, tô aqui disponível se tu tiver interesse", e criando um fluxo nesse sentido de: "Ok, fulano, tal empresa teve tal resultado, como é que tá aí?", né, "Tu precisa também de apoio nisso? Alguém tá te dando, retorno sobre os chuveiros do teu negócio, né, tem chuveiro aí instalado, preciso de assistência, preciso de reparo, preciso de um novo". Então, assim a gente vai trabalhando sempre com matemática, e aí aqui a segmentação é mais importante ainda. Imagina, a gente está fazendo um contato não solicitado, imagina se esse contato ainda não tiver nada a ver com o nosso negócio, nada a ver com a nossa necessidade, a gente vai achar super inoportuno
Então, tem que ter um cuidado muito grande, realmente, com a segmentação, com o timing, né. Vamos mandar e-mail para empreendedores no começo e no final do mês, a gente tá maluco, né. É os momentos em que tá todo mundo fechando meta, fechando caixa. Então, hoje também esses períodos que são mais interessantes, também é interessante a gente avaliar, é importante a gente entender qual é a rotina dessa pessoa, né. Qual é o melhor momento que eu consigo abordar ela sem ser, uma questão, sem ser mais um problema para ela resolver no dia. E aí, né, a gente tem uma dica de ferramenta que é bem legal para quem é ali a pessoa que vai fazer o e-mail marketing, né, o criativo, a pessoa que vai pensar no conteúdo, que é uma ferramenta que simula ali, né, o assunto do e-mail, né, o nome da marca e fica como se fosse uma prévia de então daquele e-mail. Então a gente consegue ver, né, porque no mobile a gente tem o assunto no desk, a gente vai ver ali, ele vai pegar alguns caracteres, né. Então a gente tem que ter muito cuidado até pra mensagem ela não ficar cortada, né. Então como que eu faço aquele assunto pra que a pessoa quando ela olhar ali a prévia do e-mail, ela já consiga ver e entender a mensagem que eu quero passar. Ou pelo menos a mensagem principal Já tá ali. para ela conseguir enxergar, né. E aí aqui a gente consegue simular, né, então esse simulador é bem legal. Eu utilizava muito quando a gente, eu ia fazer construção de, fluxos, né, então tinha vários e-mails que eu ia olhar, então eu olhava caso a caso, cada assunto, bem estrategicamente para aumentar cada vez mais a taxa de abertura, né, do e-mail. Então, fica esse ponto de dica, que é bem legal essa ferramenta. E a gente tem aqui o nosso querido RD Station, que não adianta, a gente vai para lá, vem para cá, peça a ferramenta, mas ele é o que a gente acaba sempre indicando. É. Ele é o mais fácil de utilizar, né, acaba tendo muitas, possibilidades, né, até em relação à documentação, ele é muito facilitado, tem cursos também, né, então o RD ele nos traz possibilidades de conexões com várias outras ferramentas, então até nesse processo de coleta de dados que a gente falou antes, ele nos ajuda muito, né, então, tendo uma tag única, que a gente coloca na nossa página e ela vai lá e lê os nossos formulários. Então é uma dica que a gente dá para os nossos clientes, quando elas querem começar a ter essa base de contatos ali, de leads, a gente indica o RD Station, porque ele é a gente consegue começar com um plano ali, né, agora ele tem uma promoção ali de R$ 50 por mês por 3 meses. Normalmente depois ele aumenta um pouquinho, mas ainda assim fica muito acessível pensando em tudo que ele oferece, né. Ele tem a parte de automação, e-mail marketing, a parte de landing pages, que a gente falou que é as páginas de captura, o botão do WhatsApp. E uma coisa legal também, nós somos agência parceira da RD Station, então, no processo de implementação que a gente faz com os nossos clientes, eles ganham a implementação, tá. A gente só realmente cobra ali o processo de fazer a construção dos e-mails, né, o serviço de fazer o projeto de inbound marketing. Então isso é algo bem legal também que a gente acaba oferecendo. E fica a dica para quem quiser começar, ele é uma ótima ferramenta e tem várias possibilidades que vão ajudar ali, a ter esse relacionamento por e-mail, né, começar a construir esses processos de inbound marketing, né. E a gente tem também uma super dica de ferramenta, que é a plataforma Fast Performance. Então a gente tem todos os serviços, né, da agência da Mulher de Performance em uma única assinatura. E um dos testes que podem ser feitos, a gente tem um plano de assinatura que é gratuito por 30 dias. E vocês podem pedir um e-mail marketing como um produto para testar. Então, essa é uma das ações que tem lá. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, fazer esse teste, né? Testar gratuito por 30 dias. A gente também tem alguns benefícios, descontos, né? Que são muito bons para empresas que têm alguma mulher na sua formação. Então, ali como sócia, né? Como parte também do conselho consultivo, alguma coisa nesse sentido. E a gente então, faz essa indicação de ferramenta para vocês darem uma olhada, porque daqui a pouco vocês vão ter assim: "Tá, eu preciso colocar isso na minha empresa, mas hoje a minha equipe já tá, né, com gargalo, já tem as pessoas já têm cada uma as suas demandas, a gente não consegue absorver essa produção". Então também é uma forma de vocês conseguirem trabalhar esse tipo de ação dentro do negócio de vocês. Né. E uma vantagem também é que a Fast Performance ela não tem multa de cancelamento, então vocês podem pausar a assinatura, daqui a pouco: eu preciso só implementar e colocar ali os meus modelos de landing, modelos de e-mail, né, para depois a equipe dar sequência, fazer essa implementação". Vocês podem contratar
A gente faz essas etapas, finalizou, a equipe tá dando conta, tá conseguindo fazer, pausa a assinatura ou cancela a assinatura, não tem uma multa, nada disso. Segue em frente, né, É pra bem fazer outras self-service ali, né, então tá bem automatizado, bem tranquilo também para os nossos clientes poderem solicitar as demandas.